Bom, gente, nós já falamos das medidas de posição, tá? Agora a gente vai falar das medidas de dispersão. A primeira delas é a variância, tá? Eu tentei colocar uma definição com uma linguagem mais informal para a gente entender efetivamente o que significa variância. A variância indica quão longe, em geral, os seus valores estão do valor esperado. Então, você tem um conjunto de valores e esse conjunto de valores tem um valor esperado, uma média esperada. E a variância vai indicar, é o valor de referência que vai indicar para vocês a quanto dessa média que era esperada os valores se encontram. Então, a variância é um indicativo de quanto os valores estão se dispersando da média, por isso, medida de dispersão. Então, a variância vai trabalhar com a dispersão em relação à média, em relação ao valor que é esperado. Tá? A fórmula: variância de x é igual sigma ao quadrado de x igual a e, que multiplica x menos mi de x ao quadrado. Esse mi de x aqui é a média. Dentro da variância, a gente vai ter duas possibilidades, né, para variável discreta e para variável contínua. Uma fórmula para cada uma, da mesma forma que aconteceu lá com a média. Para a variável discreta é o somatório dos i termos, faltou o izinho aqui, de xi menos mi de x ao quadrado vezes probabilidade de xi, bem parecida com a equação da média. Esse mi de x aqui, novamente, lembrando que é a média. Para x contínua, a integral de menos infinito até infinito. Esses infinitos aqui eu já falei em outro vídeo, que é um excesso aí de zelo que não ocorre como no cálculo 1, tá? Então, são os valores entre máximo e mínimo que a função varia. Xi menos mi de x ao quadrado vezes o f de x dx. Então, a gente vai verificar a variância para variáveis discretas ou contínuas. Cada caso vai ter uma fórmula e essa aqui é a equação geral da variância de x. Tá? Então, variância, dispersão dos dados em relação ao esperado, dispersão dos dados em relação a um valor esperado para um conjunto de dados. Desvio padrão. Desvio padrão, por definição, é a raiz quadrada da variância. Então, se a variância é sigma quadrado, o desvio padrão é a raiz do sigma ao quadrado, portanto, sigma de x. Uma definição também mais informal aqui para desvio padrão é a seguinte: é a medida de dispersão que indica quando o conjunto de dados é uniforme. Quando o desvio padrão é baixo, por exemplo, os dados de um conjunto estão mais próximos da média. Então, quanto menor o desvio padrão, mais os dados se aproximam da média. Quanto maior o desvio padrão, mais longe os dados estão da média. Então, normalmente, numa análise de dados, a gente tem preferência a trabalhar com dados que estejam mais próximo da média, dispersos, porém próximo da média. Tá? Temos um exemplo aqui para visualizar essa ideia. Então, o exemplo é o seguinte: seja x uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade. F de x igual a zero para x menor que zero, f de x igual a 3x² para x variando entre 0 e 1, sendo 0 menor ou igual, e f de x igual a zero para x maior que 1. Calcule a média, que a gente já viu em aula passada, variância e desvio padrão. É uma função aqui com três sentenças. Tá? Ela é 0 para x menores que 0 e ela é 0 para x maiores que 1. O que ocorre aqui é significativo, ocorre entre o 0 e 1. É esse 0 e 1 que a gente vai utilizar naquela integral lá atrás que eu falei, do menos infinito até o mais infinito. São esses valores que a gente vai utilizar aqui. Tá? Eu vou deixar essa função aqui do lado e nós vamos resolver o exemplo. Tá? Então, primeiro, a média. Esperança de x, né, média ou esperança matemática, é igual à integral entre o 0 e 1, né, que são aqueles valores que eu citei aqui, ó, do 0 até 1, de x vezes f de x, que é esse 3x² aqui, dx. Então, uma integral simples, x vezes 3x², 3x ao cubo, integral definida entre 0 e 1. Integral de 3x ao cubo, 3x na quarta sobre 4, que eu vou aplicar em 1 e vou aplicar em 0.
Essa aplicada em zero aqui vai toda embora. 3 vezes 1 elevado à quarta é 3 quartos. 3 quartos é a média. Tá? Para calcular o desvio padrão, a gente vai precisar da variância. Então, primeiro aqui vou calcular a variância. Então, a variância aqui vai ser dado pela integral, né? Como é uma variável, a gente viu lá no primeiro momento, nós temos aqui a variável contínua, de menos infinito até mais infinito, de x menos a média de x ao quadrado vezes f de x dx. Então, entre 0 e 1, que é aquela segunda sentença da função, de x menos 3 quartos, que é a média que a gente acabou de calcular, ao quadrado vezes o f de x, que é aquela função definida na segunda sentença, dx. Desenvolvi o quadrado perfeito, quadrado do primeiro, x quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 6 quartos de x, mais o quadrado do segundo, 9 sobre 16 avos, vezes 3x quadrado dx. Distributiva, 3x quadrado vezes x quadrado, 3x quadrado vezes menos 6 quartos de x, 3x quadrado vezes 9 sobre 16 dx. Desenvolvendo a integral de 3x na quarta, 3x na quinta sobre 5, menos 18x ao cubo sobre 4, menos 18x na quarta sobre 16, de 27 sobre 16x ao cubo, 27x ao cubo sobre 48. Definida entre 1 e 0. Em 0 vai zerar todos os termos. Em 1 vai dar 3 quintos, menos 18 sobre 16, mais 27 sobre 48. Tirei o mínimo aqui, que é 240, entre 5, 16 e 48. Tá? Tirei o mínimo múltiplo comum aí. Fazendo a operação do mínimo, 240 dividido por 5 vezes 3, 240 por 16 vezes menos 18, 240 por 48 vezes 27. Deu 9 sobre 240, dividido por 3. Simplificando os dois por 3, deu 3 sobre 80, que é a variação. 0,026, provavelmente. Essa é a variância, tá? Então, a variância, a gente ainda não tem dados para interpretar se é uma variância alta ou baixa, precisa de uma situação problema aplicada, mas o objetivo era encontrar esse valor, e esse valor é 3 sobre 80. Então, a média, 3 quartos, a variância, 3 sobre 80, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Se a variância é 3 sobre 80, que é o sigma quadrado, sigma de x é igual a 3 sobre 80, resultado final 0,19 é nosso desvio padrão. Calculamos aí média, variância e desvio padrão. Obrigado, até mais.